Pessoal, vamos conversar mais um pouco. O que indica a reunião secreta de Ciro e Lula? Vou contar uma história para vocês para a gente entender o contexto e a partir disso tentar chegar a algumas conclusões. O título do vídeo vocês viram que é Para Não Ser Gado. Qual que é a diferença entre a esquerda institucional, política partidária, e a esquerda reflexiva, da qual Paulo Giraldelli fala, e eu me coloco diante dessa esquerda reflexiva e ademais coloco outro adjetivo, esquerda pensante, crítica. A esquerda militante partidária, ela não faz a autocrítica e nem é o dever dela. Ela vai seguir a doutrina do partido, da qual lhe é imposta como um dever. E a esquerda já reflexiva, que cabe aos intelectuais que trabalham nesse contexto, vão fazer uma análise mais crítica sobre as ações que essa esquerda coloca. Esse é o papel da esquerda crítica reflexiva. Durante as eleições de 2018, na qual falou-se muito sobre Ciro, que ele pegou o avião e foi embora para Paris, a esquerda mesmo, muito bem lembrada pelo PT, jogou esse incêndio na internet, criminalizando a atitude de Ciro Gomes. E a partir disso, Ciro Gomes também entrou nesse jogo político, começou a fazer vários ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a esquerda militante foi e comprou este discurso. Agora, revela-se uma conversa da qual eles tiveram secretamente e, de maneira geral, acho que lavaram as roupas e tentaram acertar as pontas. O importante aqui não é nem o conteúdo que eles fizeram. Se realmente eles querem que haja uma pauta das esquerdas para tentar combater o bolsonarismo, eles deveriam fazer o quê? O que seria mais óbvio e crítico e interessante no sentido de despertar a reflexão crítica das esquerdas. Um fórum público com discussões aonde colocasse a roupa suja e lavasse ali dentro daquele contexto. Mas não, fizeram reuniões às portas fechadas, conteúdo do qual a gente não sabe, porém, todavia, entretanto, colocou-se essa margem de dúvida em relação ao que foi dito. É por isso que nós falamos aqui do canal Polêmicas do Nosso Tempo que não devemos ser gado. Não devemos ser essa política partidária. Nós apoiamos, sim, a esquerda, mas também criticamos em muito as suas ações. Ou seja, nós não seguimos doutrinas partidárias. Então, portanto, se fizeram coisa errada, a gente vai criticar, sim. Então, nesse contexto, nessa ação, foi errado? Foi. E qual que é o erro do Lula? O senhor Lula acha que é dono do PT, determinando, por exemplo, a Dilma, determinando nas prévias que não há democracia ali dentro e que, portanto, por exemplo, escolheu o Gilmar Tato, as prévias, que é onde é o auge da democracia da escolha, isso dentro não somente do PT, mas vários outros partidos políticos não acontecem, porque existem o tal dos caciques políticos majoritários que mandam dentro dos partidos. Então não há a tal renovação. É exatamente isso que acontece. Então é por esta razão que nós, enquanto esquerda reflexiva, pensante e crítica, não devemos seguir ditames doutrinários por conta que é possível cair no erro. Uma análise reflexiva, ela consegue fazer um sobrevoo, analisar de maneira mais distante e verificar qual é o erro que está sendo colocado. Essa questão de falar de união das esquerdas é um erro profundo, porque é na crítica da democracia, sobretudo no desenvolvimento do diálogo, do confronto, que é possível chegar a um entendimento. União é somente para regimes totalitários.
Só eles que fizeram união, pacto nacional para combater um determinado inimigo. Não podemos cair nessa armadilha novamente. Por esta razão que é necessário a utilização da razão e da reflexão crítica para verificar esses erros. Então, para não ser gado, não sair gritando nomes de Ciro e de Lula, é necessário distanciar-se, analisar o que está acontecendo e verificar o que é positivo e o que é negativo. Aliás, dentro desses movimentos da esquerda há muito coisas negativas do que positivas. Por exemplo, a falta de colocar uma pauta de união nacional, uma pauta sobre os problemas reais políticos do Brasil. Não há. A direita muito bem está percebendo esse vazio das esquerdas enquanto discurso e análise da realidade, então eles estão aproveitando a onda de pautas que eram mais voltadas à social-democracia e estão impondo determinadas ações políticas inaugurais de obras das quais, por exemplo, Bolsonaro está conseguindo bastante apoio no Nordeste, que é onde ele não tinha. É uma ação muito bem elaborada, muito bem pensada, porque há esse vazio das esquerdas de não saber realmente como atender a população e de que maneira fazê-la. Durante muito tempo, a esquerda foi criticada por ter um discurso intelectualizado e não saber dialogar com o povo. E agora, neste momento também, está nem isso fazendo. Está completamente distante do debate e as pautas nacionais estão sendo discutidas por Centrão e uma certa ala do bolsonarismo, o que demonstra uma total perdição dessas alas esquerdistas políticas. Então vocês devem estar pensando, mas então eu vou fazer o que dentro desse contexto? Nós, enquanto cidadãos atuantes, devemos criticar exatamente isso que eles estão fazendo, apontar o erro para eles, às vezes mandando mensagem, escrevendo nas redes sociais deles, enchendo a caixa de mensagens, para eles começarem a perceber que determinada atitude que está sendo feita trata-se sobretudo de um erro. É assim que é o jogo democrático. Por quê? O político, ele é o reflexo da ação do cidadão e não o seu contrário. A política brasileira, ela está muito viciada nesse contrário que eu acabei de dizer. O representante é eleito, ele esquece o povo e ele vai lá, faz as ações que lhe der na cabeça. Não é assim a relação política. A relação política é a arte do diálogo, a arte de governar, a arte dos conflitos. E para isso, ou seja, haver conflito, é necessário que haja dois polos e eles se oponham no sentido de encontrar um denominador comum. Mas, no contexto atual que nós estamos, dentro dessa pauta relacionada à esquerda, não há esse polo contrário e nem o outro no sentido de entrar em confronto para alcançar um denominador comum. Uma vez que, para alcançar o denominador comum, é necessário ter ao menos um horizonte em termos de sociedade, de política e tudo. E não há isso. É isso que eu estou querendo dizer. Enquanto Ciro e Lula estão tentando acertar as arestas, eles estão pensando em 2022 somente, nas urnas eleitorais. Enquanto isso, o povo está sofrendo, as mudanças estruturais propostas por Paulo Guedes e Bolsonaro estão ocorrendo. Não se iludam que o projeto de privatização do SUS foi revogado. Ele vai propor uma outra medida, talvez alterar o texto, mas o objetivo final deles é a privatização, sim. Nós sabemos que o grande modelo utópico de sociedade deles é os Estados Unidos e que, portanto, eles querem transformar a sociedade brasileira numa sociedade profundamente neoliberal.
Mesmo que para isso seja possível mexer nas cláusulas pétreas da nossa Constituição, o direito à saúde, o direito à educação, por exemplo, que é o que foi uma tentativa de proposição feita anteriormente pelo Ministério da Economia junto com o Poder Executivo. Enquanto o Chile, por exemplo, está fazendo uma constituinte fruto de muita luta do povo e que expulsou Pinochet, e junto com isso o neoliberalismo está indo embora de lá porque o povo está sofrendo, está sendo destruído. Aliás, Paulo Guedes trabalhou lá na época desse Pinochet. Pesquisem na internet e vão ver o que eu estou falando. A partir disso, o Chile está contando uma outra história para o seu país, porque o povo foi para a rua, protestou durante muito tempo, não foi de hoje, despertou uma consciência política dos problemas reais e o que seria necessário para alcançar aquilo que eles acham justo. E nós estamos fazendo um movimento justamente contrário. Estávamos aí numa um certo processo de inclusão mínimo, mais mínimo, viu? Porque há que se discutir muitas questões feitas nos governos anteriores, mas isso é tema para outro vídeo. Por exemplo, a inclusão da educação. Ela foi colocada a privatização, sobretudo, das universidades, e a partir dessa privatização, os empresários ficaram mais ricos e não pagavam impostos, por conta que eles ofereciam vagas por meio do ProUni para essas pessoas mais pobres e eles não pagavam impostos, enquanto nós, população, pagávamos mais impostos ainda. Isso é justo? Que inclusão que é essa? É uma inclusão, por exemplo, eu tenho uma fazenda com 10 laranjas e o outro fazendeiro com uma fazenda com 11 laranjas. É mais ou menos assim, você coloca mais laranjas numa fazenda do que na outra. Foi isso que o governo petista fez. Então precisamos pensar criticamente, de fato, não jogar fora o que foi feito, mas analisar criticamente para superar e não cair no mesmo erro, no sentido de transformar as pessoas em cidadãs e não em meras consumidoras dentro de um mercado neoliberal fetichizante que deixam as pessoas completamente alienadas e enfeitiçadas por conta do dinheiro. Fiquemos atentos, não sejamos gado, sair gritando o nome de candidato por aí, sendo que hoje eles defendem uma pauta e quando for amanhã eles estão fazendo reuniões nas escondidas e você, enquanto o partido vai lá e determina uma nova ordem, você tem que apagar o seu post no Facebook para não passar vergonha e no outro dia você vai fazer outra postura diante do que eles determinarem para você. É necessário que a gente saia do estado de minoridade para alcançarmos o estado de maioridade e termos o despertar da razão. Immanuel Kant escreveu isso. O estado de minoridade é a culpa do próprio homem pela preguiça e covardia. Leiam o texto, resposta à pergunta, o que é o esclarecimento, que vocês vão ver o que eu estou falando. Esse texto e essas ideias servem muito para os dias de hoje, porque existe muito gado por aí da esquerda que fica defendendo pautas que são ridículas e que, na verdade, são inclusivas, mas são paliativas, não são, como é que se diz? Não são eternas. É preciso que nós tenhamos esse olhar crítico para auxiliá-los a apontar o erro e no sentido deles verificarem o que estão errando e eles aperfeiçoarem. Uma crítica construtiva. É nesse sentido que nós devemos atuar, a esquerda pensante e reflexiva. E não sair gritando, levantando pautas que muitas vezes não sabemos, ao menos, o significado delas. Tá certo? Não sejamos gado. Gostou do vídeo? Compartilha. Estamos na meta ali de alcançar 1000 inscritos aos poucos. Estamos construindo um público interessante. Vamos fazer uma live domingo agora com um professor
chamado Roberto Romano. Para quem não é da área de filosofia, é um dos maiores intelectuais do país. Quem é da área de filosofia, assim como eu, todo mundo conhece o professor Roberto Romano. E nós vamos falar sobre sebastianismo à brasileira e poder. Vamos fazer várias reflexões acerca desse governo atual e de que maneira a história nos auxilia a compreender esse presente que, em certo sentido, é um reflexo do passado. Tá certo? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva e ajude a construir um processo político, crítico, reflexivo, capaz de pensar os próprios problemas da realidade. Tá certo? É isso e até mais.